bom dia. São 3 horas e pouca da manhã. Tá chovendo, mas eu quero ler aqui a palavra. Eu acordei, agora eu tô acordando de madrugada. Eu fico um tempo acordada, dou um pouquinho, às vezes eu já começo os trabalhos do dia. Vamos ler aqui em Gênesis. A Bíblia tá aqui. Gênesis. Acho que não dá pra vocês verem que tá em Gênesis não, né? Gênesis. Nós lemos o Gênesis 18. Vou ficar com a boca bem pertinho de vocês por causa da chuva. Talvez vocês não consigam me escutar direito, tá bom? E o que é importante não é me ver. O que é importante é vocês compreenderem a palavra. E eu tentar compreender também. Gênesis 18, que nós lemos ontem, terminou no versículo 33, assim. Quando acabou de falar com Abraão, Jeová seguiu o caminho e Abraão voltou para o seu lugar. Jeová seguiu o caminho. Como será que Jeová seguiu o caminho dele? Como uma luz, em forma de uma pessoa? Será como, né? Agora nós vamos começar aqui no capítulo 19, de 1, gente, é enorme, tá? Mas de 1 a 38. Vou tentar ser breve, mas é difícil quando você quer compreender alguma coisa e ser breve. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Lembra? Então quer dizer que foram 2 anjos mesmo. O anjo que ficou, outro homem que ficou lá com Abraão conversando, realmente era Jeová. Então, se era Jeová e Abraão viu 3 homens, Jeová estava em forma de homem, porque foram 2 para Sodoma para ver como é que estava lá, e um ficou conversando, que é Jeová, com Abraão. E Ló, que era, acho que é primo, né? O primo de Abraão, estava sentado no portão de Sodoma, porque Ló morava lá, quando viu os 2 homens chegando. Ló se levantou, né, de onde ele estava sentado, e foi ao encontro daqueles 2 homens. Aí Ló logo observou que eram anjos de Deus, né, mandados de Deus. Ele se curvou, né, ele se ajoelhou com o rosto por terra e disse: por favor, meus senhores, venham, por favor, para a casa do seu servo. Quem é o seu servo? Ló estava falando dele. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. E passem a noite lá na minha casa e sejam lavados aos seus pés. Esse é aqueles 2 anjos. Eles falaram assim, Ló falou: venham para minha casa que eu vou lavar os seus pés. Para dormir ali, né? Então poderão se levantar cedo e seguir caminho. Você vai lá, vão comer, vão descansar na minha casa. Eu peço, por favor. Ló já sabia, então, que eles eram enviados de Deus. Agora, será que eram homens mesmo? Será que era o Espírito Santo? Será que era Deus? Porque Jeová, ficou lá conversando com Abraão, e os 2 homens foram sozinhos, sem Jeová, e foram com Jeová para Sodoma. E Ló logo observou que eles eram os homens de Deus, e curvou-se, né, ajoelhou-se diante daqueles anjos e pediu para que eles ficassem na casa dele para descansar, para ir no outro dia de manhã embora. Mas Ló insistiu tanto que aqueles 2 homens foram com ele para sua casa. Aí, quando eles chegaram lá, os 2 homens na casa de Ló preparou para eles, então, um banquete e assou pães sem fermento. E aqueles 2 homens comeram, aqueles que estavam com Jeová lá em Abraão, antes eles poderem se deitar para dormir. Então eram homens assim mesmo, eles tinham cansaço, eles tinham sono, eles precisavam dormir. Os homens da cidade
antes de eles poderem se deitar para dormir. Então eles dormiam, tinham cansaço. Os homens daquela cidade de Sodoma, os homens de Sodoma, desde rapazinho até os velhinhos, todos aqueles homens lá, de rapazinho até os velhinhos, eles cercaram a casa de Ló numa só turba. Assim, todos eles juntos, os mais novos, rapazinho até os velhinhos, cercaram a casa de Ló, porque sabiam que tinha 2 homens lá na casa de Ló descansando. Esses homens foram enviados de Deus. Eu acho que eram anjos. Chamavam Ló e diziam para Ló: onde estão os homens que vieram a você esta noite, Ló? Perguntando onde que estavam os homens. Traga-os para fora a nós, para que tenhamos relações sexuais com eles. Olha, gente, presta atenção. Está no capítulo 19, no versículo 5. Chamavam Ló, ele dizia, os homens, de rapaz até os velhinhos. Onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora para nós. Só os homens, mulheres não. Para que tenhamos relações sexuais com esses 2 homens que estão dentro da sua casa. Então Ló saiu para falar com eles na entrada de sua casa e fechou a porta atrás de si, para que aqueles homens não arrombassem a porta dele para ter relações sexuais com os anjos. Olha, pra você ver, né? E era só homem querendo pegar homem ali, gente. Era só homem querendo pegar homem ali, no capítulo 19 de Gênesis, no versículo 5 aí, 6, vocês vão observar aí. No versículo, disse, por favor, meus irmãos, meus irmãos. Ele mentiu, ele falou que era irmão dele. Não faça essa. Ah, não, ele pediu, falando que chamava aquelas pessoas ali de Sodoma, que não era irmão dele de sangue, mas a gente não fala paz, irmão, a paz, irmão da igreja. Então, não, por favor, meus irmãos, não faça essa perversidade, não vai pegar os 2 homens aqui para fazer sexo com eles, não. Por favor, eu tenho 2 filhas mulheres que nunca tiveram relações, são virgens, nunca ficaram com homens. Por favor, deixe-me trazer as minhas 2 filhas virgens, que nunca tiveram relações sexuais, para fora, para vocês fazerem relações sexuais com elas, mas poupe aqueles 2 homens, para fazerem com elas o que bem entenderem. Olha, Ló entregou as filhas dele, as 2 filhas virgens, e falou, filha do sangue de Ló, façam com elas o que vocês quiserem, elas são virgens, mas com aqueles 2 homens não. Mas não façam nada a esses 2 homens, pois eles vieram abrigar-se debaixo do meu teto. Versículo 9. Com isso, disseram os homens, saia da frente, Ló. E acrescentaram ainda aqueles homens, de rapazinho até velhinho, este indivíduo é estrangeiro e veio morar aqui. E ainda assim se atreve a nos julgar? Está falando de Ló. Ló é estrangeiro, veio morar aqui em Sodoma, ainda fica querendo julgar a gente, querendo deixar os 2 homens e dar as filhas dele virgem para a gente fazer o que quiser com elas? Aí eles falaram, agora vamos fazer a você pior do que nós vamos fazer com ele, tá, Ló? Porque nós íamos estrupar esses 2 homens. E todos eles juntos cercaram Ló e avançaram para arrombar a porta da casa de Ló. Então os 2 homens estavam na casa de Ló, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. No versículo 10. No versículo 11, e feriram de cegueira os homens. Então eles tinham poder, né? Poder de cegar as pessoas que estavam entradas da casa de Ló, desde os rapazinhos até os velhinhos, de modo que eles ficaram exaustos, cansados, tentando achar a porta, estavam cegos, porque os 2 anjos, eu acredito que sejam anjos, cegaram eles. Então os homens disseram a Ló, Ló,
você tem mais alguém aqui na sua casa? Eu tenho sim 2 homens, genros, eu tenho filhos, eu tenho filhas, e todos que são seus na cidade, faz o seguinte, pegue esses seus parentes, leve-os para fora de Sodoma, pois vamos destruir este lugar. Versículo 13, porque o clamor contra este povo de Sodoma se tornou imenso perante Jeová, de modo que Jeová nos enviou para destruir a cidade. Deve ser as mulheres que levantaram o clamor, né? Porque os homens estavam estrupando homens lá. Assim Ló saiu e começou a falar com seus genros, que iam se casar com suas filhas, e diziam-lhes: depressa, gente, saiam deste lugar de Sodoma, porque Jeová vai destruir Sodoma. Mas para os seus genros, ele parecia estar brincando. Eles não acreditaram em Ló. Eles riram também de Noé, né? Quando o dia estava raiando, quando o dia estava amanhecendo, os anjos começaram a insistir com Ló, dizendo: Ló, depressa, Ló, pega a sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui com você, deixa seus genros para trás, não estão acreditando em você, para que você não seja eliminado. Quando vier a punição pelos erros dessa cidade, você vai morrer junto com eles, Ló. Deus vai destruir essa cidade e você vai morrer junto com eles. Vão embora, depressa, vão sair daqui. Visto que Ló estava demorando muito, os homens agarraram a sua mão, a mão de sua esposa e a mão de suas 2 filhas, e eles o tiraram dali e o deixaram fora da cidade, porque Jeová teve compaixão de Ló. Ló estava entregando a filha dele virgem, as 2 filhas, para que os homens fizessem com elas o que eles quisessem sexualmente, para que eles não fizessem sexualmente com aqueles 2 homens que Deus mandou ali, Deus Jeová. Assim que os tinham levado para os arredores da cidade de Sodoma, um daqueles homens disse: fuja, Ló, por sua vida, não olhe para trás e não pare em nenhuma parte do distrito de Sodoma. Fuja para a região lá da montanha, para que você não seja eliminado. Ló disse então: ali não, por favor, Jeová, por favor, teu servo Ló achou favor aos teus olhos, e tu me estás mostrando grande bondade em me tirar de Sodoma antes de destruir ela, preservando-me vivo. Mas eu não posso fugir para a região da montanha, pois tenho medo de que a calamidade me alcance e eu morra. Mas ele ia morrer de qualquer jeito em Sodoma. Por favor, aquela cidade fica perto e eu posso fugir para lá. É só um lugar pequeno. Eu posso, por favor, fugir para lá? Ló perguntou para Jeová que ele não queria ir para a montanha, que ele tinha medo de morrer. Mas ele pediu para ir para outro lugar. Aconteceu comigo de que eu ia fazer uma cirurgia muito grave, eu tinha que fazer, e quando eu fui fazer um Google aí, uma época, 18 anos atrás, ou 19, não lembro, a minha filha tinha 13 anos, hoje tenho 25, e eu estava entre a vida e a morte. E nisso eu orei ao Senhor, né? Sentei ali e chorei diante do Senhor, que nesses momentos você não consegui pastor nenhum para orar junto comigo, mas Deus me ensinou que Ele é Deus, é Ele que tem o poder. Aí eu comecei a orar, e nisso o médico de Belo Horizonte, que fica 7 horas da minha cidade, ele marcou minha cirurgia de uma segunda-feira para outra, porque era urgente, porque senão eu ia morrer. E eu comecei a chorar e ele marcou para um hospital, e eu não queria ir no hospital porque aquele hospital estava ruim, estavam muitas pessoas pegando infecção generalizada. E eu coloquei a mão na tela do computador, querendo ir para um outro hospital, mas eu falei que eu não estava em condições de escolher pela minha saúde, que estava muito mal, e orei ao Senhor sozinha, né? Porque Deus ensina que a gente pode entrar no nosso quarto e fechar a porta do nosso quarto e orar ao seu Pai secreto, que Ele te recompensará. Quando eu estava saindo daqui de casa para ir para a cirurgia, para o hospital que eu não queria, que estava tendo muita infecção generalizada, já estava com uma bactéria que estava indo para o meu sangue, que poderia me matar, o médico ligou, mudando para o hospital
que eu tinha pedido a Deus para que mudasse. Então eu entendo aqui Ló pedindo para ir não para a montanha, mas sim para a cidade pequena, para ele, né, para ele sobreviver. Aí ele falando, né, que ele não queria ir para as montanhas, mas ele perguntou para Jeová se ele podia fugir para aquela cidadezinha pequena. É só um lugar pequeno, Jeová, então sobreviverei lá. Então Jeová lhe disse então, está bem, Ló, vai lá. Também mostrarei consideração a você por não destruir a cidade que está falando. Que eu não, viu, ele era da região ali de Sodoma, ele ia destruir essa cidadezinha pequena. Mas Ló pediu para ele ir para lá, para ele não ir para a montanha. Então ele falou, Ló, pode ir então para a cidade pequena, não destrua lá. Só vou destruir onde você não está com a sua família. Depressa, Ló, fuja para lá, para essa cidadezinha pequena que você está falando, porque não posso fazer nada até você chegar lá. Eu não posso destruir a cidade até você chegar na cidadezinha pequena. É por isso que deu à cidade o nome de Zoar. O sol já tinha nascido sobre aquela terra quando Ló chegou à cidadezinha pequena da região de Sodoma, chamada Zoar. Então Jeová fez chover fogo, fez chover enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso procedeu de Jeová, dos céus. Versículo 24. Assim, Jeová destruiu aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, sim, o inteiro distrito, só o distrito, com todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Na verdade, ele queria destruir os habitantes, né? Mas a esposa de Ló, que estava atrás de Ló, olhou para trás e ela se transformou em uma coluna de sal. Eles avisaram, os homens falou, não olha para trás não. Mas ela olhou, ela teve curiosidade e virou uma estátua de sal. Curioso, né? E Abraão se levantou de manhã cedo e foi para o lugar onde havia estado perante Jeová. Quando Abraão olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra, porque era aquela região da montanha, estava sendo dividida para Abraão. Quando Abraão olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra e para toda a terra do distrito, viu algo espantoso. Subia da terra uma fumaça densa, com a densa fumaça como se fosse uma densa fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades de distrito, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló das cidades que ele destruiu, as cidades onde Ló morava. Mais tarde, Ló subiu de Zoar, da cidade de Zoar, que era uma cidadezinha pequena, com as suas 2 filhas, porque a sua esposa já tinha morrido, e passou a morar na região montanhosa. Ele foi para as montanhas, porque ficou com medo de morar no distrito de Zoar, ali de Sodoma e Gomorra. Assim, Ló foi morar numa caverna com suas 2 filhas, e a sua primogênita, sua filha primeira que teve, disse a mais nova, nosso pai já é muito idoso, velhinho, e não há homem nesta terra para ter relações sexuais conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, irmã mais nova, vamos dar vinho ao nosso pai para ele ficar embriagado, vamos nos deitar, fazer sexo com ele, e assim preservaremos a linhagem do nosso pai. Então, naquela noite, elas, as 2 filhas de Ló, deram vinho para Ló, foram dando vinho, deixou o Ló bem embriagado, bem bêbado. Depois, a primeira filha dele, a mais velha, entrou e fez sexo com Ló, mas ele não percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou, porque ele estava muito embriagado, ele estava assim, muito bêbado. E no dia seguinte, a sua filha mais nova disse, a sua filha mais velha, a primogênita, a primeira filha, disse à mais nova, eu me deitei com o meu pai, fiz sexo com o meu pai Ló, ontem à noite. Vamos hoje de novo dar vinho para ele à noite? Depois você, a mais nova, filha mais nova, entre e deite-se e faça sexo com nosso pai Ló, porque não tem homem aqui para que nós tenhamos descendência. E assim preservaremos a linhagem de nosso pai.
Assim, naquela noite, a filha mais nova e a filha mais velha de Ló embriagaram Ló com vinho novamente. Então a filha mais nova foi fazer sexo com seu pai, mas ele não percebeu porque ele estava muito bêbado. Minha mãe fala, né? O de bêbado não tem dono. Quando ele também não reparou, né, gente? Porque estava tão embriagado que Ló não percebeu quando a sua filha mais nova se deitou com ele e nem quando ela se levantou. E as duas filhas de Ló ficaram grávidas do seu próprio pai, de Ló, sem ele saber, né? Porque ele não sabia que elas tinham feito sexo com ele, porque ele estava muito bêbado. A sua primeira filha teve um filho e lhe deu o nome de Moabe. Ele é o pai dos atuais Moabitas. Ah, tá. É, Moabitas, né? Ele é o pai, que ele é pai da, da- do tipo de uma, de um monte de pessoas, né? Que é da família dele. Então chamam Moabitas. Ele é o pai dos Moabitas. A mais nova, filha mais nova de Ló, também teve um filho dele, ficou grávida de Ló, e deu o nome do seu filho de Ben-Amim. Ben-Amim. Ele, Ben-Amim, é o pai dos atuais Amonitas. Olha para você ver, gente, será que Deus fez depois com essas meninas, hein? Que fez isso com o pai delas, hein? Fizeram sexo com o pai, embriagaram o pai, deixaram o pai assim, né, que não sabia nem o que estava fazendo, nem com quem estava, ou se estava acontecendo alguma coisa para fazer sexo e ter filho dele, né? Aí nós terminamos o versículo 19, depois nós vamos continuar no 20. Ficam à espera, que Deus abençoe vocês e a sua casa, em nome de Jesus.